Caderno de Leituras número 56. Meditação sobre a obediência e a liberdade. Texto de Simone Weil. Tradução de Cícero Oliveira. Leitura e seleção de fragmentos de Bernardo R.B. Ainda que no intervalo os mestres possam ter mudado, são sempre os mesmos que obedecem. Os poderosos não têm interesse mais vital senão o de impedir essa cristalização das multidões submissas, ou, ao menos, pois nem sempre podem impedi-las, torná-la o mais rara possível. Que uma emoção agite, ao mesmo tempo, um grande número de infelizes é o que muitas vezes acontece no decorrer natural das coisas. Mas quase sempre essa emoção, que mal foi despertada, é reprimida pelo sentimento de uma impotência irremediável. Manter esse sentimento de impotência é o primeiro artigo de uma política hábil da parte dos mestres. O espírito humano é inacreditavelmente flexível, pronto a imitar, a se dobrar mediante circunstâncias exteriores. Aquele que obedece, aquele cuja palavra alheia determina os movimentos, as penas, os prazeres, sente-se inferior não por acidente, mas por natureza. No outro extremo da escala, sente-se igualmente superior, e essas duas ilusões se reforçam uma à outra. Parece que, para aqueles que obedecem, alguma inferioridade misteriosa os predestinou a obedecer eternamente. E cada marca de desprezo, por mais ínfima que seja, que sofrem da parte de seus superiores ou de seus iguais, cada ordem que recebem, sobretudo cada ato de submissão que eles próprios efetuam, lhes confirma esse sentimento. A força social é necessariamente acompanhada da mentira. Igualmente, tudo o que há de mais elevado na vida humana, todo esforço de amor, é corrosivo para a ordem. O pensamento pode, ademais, e com razão, exaurir-se como revolucionário por um lado, como contra-revolucionário por outro. À medida que constrói, incessantemente, uma escala de valores que não é deste mundo, ele é inimigo das forças que dominam a sociedade. Mas ele não é mais favorável às empreitadas que tendem a subverter ou transformar a sociedade e que, antes mesmo de ter tido êxito, devem necessariamente implicar, junto àqueles que nele se empenham, a submissão da maioria à minoria, o desdém dos privilegiados pela massa anônima e o manejo da mentira. O gênio, o amor, a santidade merecem plenamente a censura que muitas vezes lhe é feita de tender a destruir o que existe sem nada construir no lugar. Quanto aos que querem pensar, amar e transpor em toda pureza, na ação política, o que lhes inspira seu espírito e coração, não podem senão perecer degolados, abandonados até mesmo pelos seus, aviltados após sua morte pela história, como fizeram os Gracos. De tal situação, resulta, para todo ser humano afeiçoado ao bem público, um dilaceramento cruel e sem remédio.
Participar, ainda que de longe, do jogo das forças que movem a história quase nunca é possível sem se sujar ou se condenar de antemão à derrota. Refugiar-se na indiferença ou numa torre de marfim tampouco é possível sem muita inconsciência. A fórmula dos males o menor, tão descreditada pelo uso que dela fazem os social-democratas, permanece, pois, a única aplicável, conquanto se a aplique com a mais fria lucidez. A ordem social, embora necessária, é essencialmente má, qualquer que seja. Não se pode censurar aqueles que ela esmaga por enfraquecê-los o máximo que podem. Quando se resignam, não é por virtude, mas, pelo contrário, é sob o efeito de uma humilhação que extingue neles as virtudes viris. Não se pode, tampouco, censurar aqueles que a organizam por defendê-la, nem representá-los como se formassem uma conjuração contra o bem geral. As lutas entre concidadãos não vêm de uma falta de compreensão ou de boa vontade. Elas resultam da natureza das coisas e não podem ser apaziguadas, mas somente sufocadas pela coerção. Para alguém que ama a liberdade, não é desejável que elas desapareçam, mas apenas que permaneçam aquém de um certo limite de violência.